Essa semana a gente tem falado bastante sobre empreendedorismo, sobre crescer com afeto, sobre crescer com amor, e eu sei que você deve estar se perguntando, será que isso é para mim? Será que funciona no meu caso específico, na minha empresa, no local onde eu vivo, na forma que eu uso para empreender na minha empresa, na minha vida? E por isso hoje eu trouxe 5 convidados especiais que participaram do Golden Club em variados momentos, em diversas turmas, para conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência e sobre como tem sido participar dessa turma, dessa formação com essa mentoria. Eu quero convidar aqui Marina Almeida, Carla Dac, Júlia Toledo, Mônica Assunção e Rita Lopes. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso painel de alunos. Eu queria que a gente começasse cada uma se apresentando, contando um pouquinho sobre o que você faz, quem é você e onde você está. E eu acho que a gente pode ir por ordem dos quadradinhos aqui. Marina Almeida, querida, pode se apresentar para a nossa turma de ouvintes. Olá, meu nome é Marina Almeida, eu trabalho com a terapia emocional, então vivo em Lisboa, sou portuguesa e criei este método. Na verdade, já tem alguns anos que eu fui desenvolvendo, mas foi este ano que foi lançado. O trabalho que eu faço envolve 3 ferramentas principais: a psicologia aplicada, a linguagem do corpo e o human design. Com estas ferramentas, em conjunto, é possível ter aqui uma visão muito clara da essência de cada um, uma visão muito clara daquilo que é, na verdade, algumas das lições pelas quais nós passamos, desafios que passamos, e como utilizar as características que temos na nossa essência a nosso favor. Maravilhoso. Carla Dac, por favor, a palavra é sua. Olá, tudo bem? Carla Dac, sou carioca, mas vim para São Paulo bem pequenininha. Há 10 anos sou fotógrafa, empreendedora, palestrante, já fiz mais de 500 sessões, tenho um público bem legal que procura uma fotografia mais natural, espontânea, que é o que eu acredito. Fotografo mais família, mas agora ultimamente tenho fotografado bastante empreendedoras entrando aí nesse meio. Espero que com a minha experiência te inspire aí, vocês que estão nessa semana do empreender com afeto. Maravilhoso, muito obrigada. Júlia Toledo, a palavra é sua. Olá, eu sou a Júlia, eu sou joalheira, faço joalheria artesanal e estou aqui na minha oficina. Eu faço, na verdade, tudo. Eu faço desde o desenho, a parte de fabricação das joias e a empresa, que foi onde o Golden Club me ajudou demais, porque sempre me considerei uma artista, uma designer, e a parte de administração em si, de marketing, de organização, planejamento, basicamente tudo, não era natural para mim. Então foi uma experiência muito bacana de ter alguém, a Ana, me ajudando, me guiando por esse caminho e perceber de fato quanto isso me ajudou e as etapas que a gente foi crescendo a cada consultoria, uma conquista, uma comemoração incrível. Então, espero que vocês se animem também de se juntar a nós. É uma honra fazer parte desse time. Maravilhoso. Mônica Assunção, querida, apresente-se, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Assunção, eu tenho 55 anos, sou pernambucana. Morei a vida toda praticamente em São Paulo e atualmente eu moro numa cidade bem pequenininha do interior de Minas Gerais. Durante 28 anos eu construí uma carreira de bastante sucesso como educadora, como professora, toda na área de educação, professora, gestora, enfim. E ao me aposentar, quando eu achei que tudo estaria muito tranquilo, que eu ia ficar quietinha lá no meu canto, eu conheci o meu marido, um mineiro, que havia, por questões pessoais, se afastado durante 3 anos das suas empresas e veio me pedir ajuda para reestruturar as suas empresas.
E foi nesse momento que eu me vi numa cilada, né, sem saber muito o que fazer, querendo ajudar, mas não sabendo como. Então, foi aí que surge Ana Leber na minha vida. E durante esses anos todos, tudo que a gente fez deu muito certo. Nós conseguimos reestruturar as empresas. E com isso eu acabei fazendo uma transição de carreira, né? Então, hoje eu sou coach, eu sou palestrante, eu sou mentora de negócios, principalmente na área de agronegócios, e faço um trabalho muito pontual com as mulheres, de mentoria com mulheres, né, empreendedoras mulheres. E foi uma transformação, não só na vida profissional, como na vida pessoal. Então, eu também sou muito grata por participar desse grupo. Muitíssimo obrigada, Mônica, pelas suas palavras. Rita, passo para você o microfone. Olá, o meu nome é Rita, Rita Lopes, eu sou hipnoterapeuta, já exerço há 4 anos, praticamente quase 5, mas vá, 4 anos, e em 2018 eu lancei-me, deixei de trabalhar para outras pessoas e passei a colocar a minha marca no mundo digital, e foi aí que apareceu a Ana Leber, e foi uma ajuda realmente incrível, porque ajudou-me a estruturar o meu trabalho, a ganhar método, que era o que me faltava. Eu não estava a conseguir chegar onde era suposto eu estar, onde eu sentia que queria chegar, que devia estar, e aí o Golden Club ajudou muito, porque ajudou-me realmente a estabelecer método e a perceber as coisas de uma forma mais profunda. Foi o primeiro ano em que eu estava sozinha com a minha marca, e foi o ano da grande alavancagem, e foi perfeito, foi muito importante para a marca e para a atração de pessoas com quem me deu muito prazer trabalhar, não é? Não estar só a vender para chegar a toda a gente, mas para chegar realmente a um público que leva esta questão da gestão emocional muito a sério e que quer ter respostas mais profundas. Por isso foi muito positivo, foi muito bom. Muito obrigada, Rita. Muito legal ver essa sua visão agora, né? Depois, a gente está em 2020, você começou a trabalhar com a gente lá no final de 2018. E a gente tem aqui entre nós também a Marina, né? Que também pegou o Golden Club aí antes do primeiro ano, né, Marina? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Conto sim. Então, como eu estava a dizer, eu já trabalho nesta área há bastante tempo e estava tudo certo, até ao momento em que decido fazer aqui uma presença mais digital. E aí sim, os desafios surgiram, porque é um mundo verdadeiramente diferente daquele ao qual eu estava habituada. E aí o Golden Club foi uma ajuda muito, muito importante, porque eu consegui ter uma visão, macrovisão, uma big picture daquilo que seria o trabalho que eu tinha pela frente. O trabalho, não trabalho técnico, porque esse sim eu fazia, mas o trabalho de colocar na parte digital e na parte de, ok, isto é o que eu faço, agora vamos colocar isto online. E o que é isto de colocar online? E o que é isto de lançar online? E o que é isto da parte do negócio de empreendedorismo online? Porque a outra vertente, para mim, não me causava nenhuma dificuldade, o passo-a-palavra e o ir fazendo dessa forma, mas estruturar de forma como agora hoje em dia nós vivemos, sim, era um desafio bastante grande. Nesse sentido, o Golden Club tem aqui um impacto muito importante, porque de facto ele contempla todas as vertentes, desde a estruturação do negócio ou da ideia, caso a pessoa ainda não a tenha. No meu caso, quando se diz do zero, não é do zero da ideia, é do zero na presença do negócio, mas quem ainda está a dar os primeiros passos quanto à ideia em si mesmo é muito, muito, muito útil, porque consegue fazer ali um conjunto de umas perguntas, consegue fazer aqui um fio condutor que ajuda verdadeiramente a que a pessoa se posicione. Depois tem a vertente das vendas, tem a vertente da parte das redes sociais, tem a vertente de como criar audiência, como criar uma lista de contactos. E sim, eu estava no zero. Quando eu digo zero, é zero mesmo. E hoje não é o caso. Hoje tenho aí uma lista de contactos que passa das 1000 pessoas. Portanto, é real mesmo que se consegue fazer isso num espaço de tempo incrível. Portanto, isto aqui é algo que é verdadeiramente transformador, porque
quando a pessoa tem um trabalho que coloca no mundo e que de facto está com lista de contactos zero e consegue, seguindo passo a passo, mas seguindo certinho todos os passos, consegue ver os resultados, é mesmo muito bom. E até um website, qual website, como criar o website, quais são os tópicos principais e como estruturar o website, quais são as ferramentas melhores para conseguir o contacto mais próximo com a audiência. Tudo isto são questões que nós temos em mente de querer fazer, mas como fazer? Essa é a grande dificuldade e foi a minha grande dificuldade. Nesta medida, todas as pessoas que estejam com uma ideia já firme do que querem fazer, vai ser ótimo, porque esse é o ponto que eu posso dizer, eu já estava a implementar, mas era local, era algo que não tinha expressão nesta medida digamos, chegar ao mundo, e não estava ainda estruturado desta forma, com os processos otimizados, com um fluxo de como chegar até ao cliente. Portanto, tudo isto é vantajoso para aqueles que ainda não têm uma ideia muito definida. Será vantajoso com toda a certeza, porque logo desde o primeiro módulo é precisamente aí que se começa o trabalho. E, portanto, estou muito grata nesta matéria. Estou muito grata, digo aqui à Rita, porque eu já lhe tinha dito em privado, mas acho que é importante dizer que a comunidade que se cria é muito interessante, porque foi a Rita que me falou da Ana. Portanto, eu acho que isto aqui primeiro, acho que devo mesmo fazer, porque foi algo que mudou a minha vida, não só a Ana, mas a presença da Rita em ter dito exatamente olha, tenho aqui esta pessoa, pesquisa mais, a mim ajudou-me, poderá ajudar-te a ti. Depois também existe outro fator que eu queria frisar, que é as pessoas acabam por estar no mesmo tipo de alinhamento, como a Rita, a qual eu agradeço muitíssimo. Depois, entretanto, falo com a Ana e digo, ok, há aqui uma necessidade de ter alguém que fotografe. Ok, muito bem, olha Marina, tens aqui uma pessoa que pertence à nossa comunidade, que fez, aqui está alinhada com aquilo que é o nosso empreender com afeto e o nosso trabalhar com amor, que está aqui presente, curiosamente, isto não foi combinado, é mesmo aleatório, mas coincidiu, que é a Carla, e que foi a pessoa que de facto também fez as fotografias à distância. Portanto, mesmo ela no Brasil, foi possível. O que é que eu quero dizer com isto? E à Carla também já em privado lhe agradeci, e é bom fazer aqui estas menções, porque as pessoas que eventualmente se sintam sozinhas neste mundo mais digital, o que é que acontece? Conseguem ter aqui uma rede de apoio, não só na vertente de ok, vamos estruturar aqui o negócio, vamos conseguir perceber como é que funciona o digital, vamos conseguir perceber como é que eu crio uma audiência, como é que eu faço uma lista de contactos, como é que eu faço o mail marketing, vamos aqui perceber isto tudo, mas quando é necessário ter pessoas para apoiar em cada uma das vertentes, essas pessoas também estão na comunidade. E isso é algo que é verdadeiramente importante, porque não se está sozinho. Não é só uma formação ou uma aprendizagem, mas é mais do que isso. Juro que eu não lembrava que tinha sido a Rita que tinha indicado o Golden Club para você, Marina. E a Carla, sim, né? Porque quando lançou o site, foi a Carla que fez as fotos remotamente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também, né? A gente sempre tentar se alimentar aqui dentro, né? E se ajudar. Porque todo mundo que está aqui dentro são pessoas que estão empreendendo com afeto e tentando ser o melhor de si nos seus negócios. Então, existe, né? A maior parte das vezes sozinhas, que eu acho que esse é um fator grande, que é da comunidade. Acho que esse é um apoio que é fundamental. Sim, eu queria frisar uma coisa, porque você comentou dos 1000 contatos, né? A Marina chegou, a última vez que a gente conversou sobre isso foi no mês de outubro agora, de 2020, e a Marina estava com 1000 contatos na lista dela e tinha tido 23 conversas com potenciais clientes nos últimos 20 dias, e o site dela tinha sido lançado, site, Instagram, marca, tudo tinha sido lançado em um mês. Então, acho que esse dado é importante, porque às vezes a gente demora tanto para conseguir 1000 contatos e é realmente admirável o seu feito. Você é o seu mérito isso daí. Muito obrigada, Ana. De facto, esforcei-me muito, mas com muita ajuda. É verdade.
Carlinha, conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência lá em 2016. Você que é a representante da primeira turma do Golden Club aqui entre nós hoje. Sim, fui a primeira, participei da primeira turma do Golden Club lá no comecinho e já foi perfeito. Nem sei como está hoje, mas para mim foi essencial, porque foi numa época, gente, que eu estava pensando em mudar a minha vida, engravidar. E como que a gente faz? Como que planeja? Eu tinha um monte de coisa na minha cabeça, não estava sabendo o que fazer. Eu era sozinha, né? Na época, fazia tudo e estava meio perdida, né? Você tem um negócio e trabalhar sozinha é muito difícil isso. Você não tem com quem conversar, enfim. E aí chegou, não me lembro ainda como que eu cheguei até você, Ana. Não me lembro época como que eu te conheci. Eu lembro. Isso como que foi? Como lição para todo mundo. Eu te mandei um e-mail, falei, Carla Dac, estou lançando esse curso, acho que você vai gostar. Foi tipo venda direta. Gostei, realmente foi o essencial, foi realmente um divisor de águas. Eu nunca mais vou esquecer uma coisa que parece besta, né, mas não é. É você programar tudo da sua empresa, a sua profissão, o planejamento todo, se basear sempre, começar sempre pelo planejamento pessoal. E foi o que aconteceu, né? Depois que eu soube disso no método da Ana, isso foi muito sensacional, porque assim, eu não sei vocês, mas eu cresci com aquela coisa, não, precisamos trabalhar até morrer, não tem que ter vida pessoal, até conseguir o sucesso, que, né, para muita gente o sucesso é esse, trabalhar até meia-noite, não dormir, varar a noite. Para mim, nunca, na verdade, eu cresci com essa mentalidade que eu sabia que existia, enfim, o sucesso foi falado para mim que foi esse, mas, de fato, no meu coração, isso eu não acreditava. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ter uma família. E assim que eu soube de tudo isso no Golden Club, que começar a planejar pelo seu objetivo pessoal, isso foi maravilhoso. E eu faço isso até hoje, e isso é sensacional. Eu, como eu falei, estava fazendo tudo sozinha, e eu tive uma ideia, eu tive essa ideia, assim, bem rapidamente. Puxa, será que eu podia fazer desse serviço de fotografia, abrir o leque? Ou seja, ter mais pessoas trabalhando comigo, não só eu lá fotografando de fato, não? Aí chegou a Ana. Claro, óbvio. Você pode fazer isso, como não? Eu falei, eu posso. Era só isso que eu precisava ouvir. E ela foi me orientando como fazer, porque assim, eu estava insegura quanto a isso, sobre abrir, fazer uma equipe de fotógrafas dentro da minha filosofia. E ela mostrou que isso é possível, né? Foi ali no Golden Club que eu falei, puxa, é possível e assim eu consigo ter a Olivia tranquilamente, porque eu não queria parar, né? Na verdade, eu não queria que a empresa parasse, né? Eu parei, claro, depois que eu tive a Olivia, precisei ali dar atenção para ela, mas a empresa não parou, é isso que eu queria, né? Não queria que ela desaparecesse e ninguém, né? Puxa, cadê a Carla? Então, com isso, com a equipe, eu consegui dar continuidade e foi impressionante, gente. No primeiro mês, eu acho que eu fechei umas 10 sessões, assim, só com a equipe. Isso, para mim, foi... porque eu pensava que as pessoas, né? Sei lá. Você pensava que as pessoas não iam querer fotografar com a sua equipe, né? Não ia querer, exato. E, inclusive, quando acabou a licença maternidade, você decidiu continuar com a equipe até hoje.
Mas, então é isso, que ali eu soube que eu posso fazer, posso abrir, esse era o meu objetivo, né? Tem gente que não quer abrir. Então, naquele momento eu soube que eu pude fazer isso, expandir minha empresa e continuar, e isso continuar aí para sempre até ficar velhinha. Eu falo que a gente tem que criar a empresa que a gente quer levar até os 80 anos, senão não é sustentável. Eu quero dizer que a Ana, além de ser muito sensível, que ela consegue captar exatamente o que você não consegue ver ali dentro do seu negócio, ela consegue ver um geral. Além de ser muito sensível, ela é muito inteligente. Então, eu não vou largar a Ana nunca mais, gente. É isso. Pronto, acabou. Não precisa largar. Estamos aqui. Estamos juntos. Júlia Soledo. Ju, conta pra gente como foi a sua experiência de artesã criativa, individual, e essa visão para você. Eu tô no meu 2º ano de Golden Club, eu fiz o ano passado e esse ano continuei. E pretendo, acho que, continuar por muitos anos, porque é uma experiência muito transformadora, e mesmo já tendo feito um ano inteiro, eu acho que sempre a gente acaba vendo coisas novas, e a empresa já está em um outro nível, então eu consigo aplicar as coisas de uma outra forma também. E foi muito bacana, porque quando eu entrei no Golden Club, eu estava já há uns 3 anos tentando implementar a empresa aqui no Brasil, tinha morado fora por um tempão também. E eu tinha a única certeza que eu não queria trabalhar para uma outra empresa grande, eu não queria ter aqueles horários rígidos, a loucura de ter um chefe e tudo mais. Mas eu também não queria ser a empresária dentro do padrão que eu conhecia, que seria ser empreendedor, super não ter tempo de descansar, não ter tempo para mim mesma, ter uma empresa gigantesca que ocupa a minha vida inteira. E isso era muito importante para mim, na verdade, ter o meu espaço, que eu gosto de uma coisa aconchegante, de uma vida tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu queria continuar viajando o mundo inteiro, fazendo todos os meus hobbies, então eu precisava ter o meu faturamento, né, de uma forma que coubesse toda a vida soltinha que eu queria ter. E o que foi muito legal foi, nesse primeiro ano, eu acho que nos primeiros 6 meses, talvez, eu consegui triplicar o meu faturamento, que no começo nem era o objetivo, e foi uma coisa mágica para mim, porque eu tinha esse faturamento 3 vezes maior, que eu poderia usar na minha vida, e na verdade eu quis manter um estilo de vida muito similar ao que eu tinha antes. Então antes eu morava com vários amigos, eu tenho 32 anos agora, eu comecei o Golden Club com 30, morando nessa casa super criativa, com amigos, músicos, designers. E agora eu mudei para uma outra casa com meu namorado, e também nessa leveza de não ter uma despesa fixa que ocupe o orçamento todo da empresa. E isso me trouxe uma leveza imensa para a vida, porque eu comecei a entender que eu poderia crescer para ter ainda mais liberdade, crescer para ter ainda mais tranquilidade, sossego de conseguir trabalhar menos horas, ter um pouco mais de conforto em tudo, desde as viagens da casa, dos próprios trabalhos, de ter a liberdade de escolher os trabalhos que eu quero fazer. E hoje em dia eu estou numa etapa com a empresa muito gostosa, muito confortável, que talvez signifique que a gente vai dar um passinho daqui a pouco. E em que eu consigo... A hora que eu falei isso, eu já ouvi a Ana aqui falando se tá muito confortável, porque tá na hora de dar mais um passo. E tá muito gostoso. Que eu tô agora fazendo as encomendas especiais, projetos maiores que eu consigo escolher, que eu consigo dedicar um tempo muito bacana para o cliente também, para cada projeto. E a gente montou o site também com as peças mais pronta entrega que estão rodando em uma outra velocidade, então vai acontecendo um faturamento constante ali, enquanto eu consigo focar quase toda a minha atenção nos projetos especiais que são o que tomam o meu coração mesmo. Muito maravilhoso, eu lembro de você falando, e eu acho importante lembrar que o seu faturamento, quando você partiu, não era baixo, dava para fazer tudo, e eu lembro de você falando assim, Ana, o faturamento está o triplo, eu não preciso desse dinheiro, acho que eu vou viajar mais, meus amigos nem imaginam que eu estou faturando o triplo, porque minha vida continua igual. Sim. Muito fina. Muito maravilhoso ver isso. Isso é uma liberdade imensa que o Golden Club me trouxe, porque eu acho que eu tinha muito medo também de talvez ganhar mais, de talvez poder falar que tô sossegada, tô ganhando bem, tô feliz.
Nada de mal vai acontecer por causa disso, né? Pelo contrário, só coisas boas vão vir dessa oportunidade. Muitíssimo obrigada, Ju. Mônica, querida, você também está na sua segunda edição do Golden Club, né? Segunda edição. Isso. Conta um pouquinho. Bom, como eu disse, eu passei a vida toda, foram 28 anos dedicados à área de educação, né? E já trabalhava também como mentora e formadora de professores. Foi uma coisa muito bacana, né? Então, quando eu conheci o meu marido e depois quando ele mudou de cidade, né? E veio para uma cidade menor, e me pediu ajuda para voltar para as empresas, que ele havia ficado 3 anos afastado das empresas, né, porque quando ele tinha ficado viúvo e perdido um filho, o trauma foi muito grande, né, então ele ficou afastado completamente das empresas. E quando ele me pediu essa ajuda para reestruturar as empresas, eu levei um susto, né, porque não era minha área, não entendia nada, né. Então, claro que eu fui lá na internet procurar algumas coisas mesmo, porque a cidade que a gente estava morando é uma cidade muito pequena, né? Não temos acesso a essas questões, e foi quando a Ana Leber surge na minha vida, né? Então, eu comecei muito devagarzinho, comecei lá com a semana gratuita, depois os pequenos cursos, e assim foi indo. Mas a primeira coisa que eu fiz foi reunir, né, a equipe e me abrir mesmo, né? E aí coloquei para eles que eu estava fazendo alguns cursos e que tudo que eu fosse aprendendo, eu ia colocar em prática ali, e eu queria que eles me ajudassem a avaliar se aquilo dava certo ou não, né? Então, a primeira grande mudança foi em relação ao planejamento, que antes ficava aquele plano de negócios enorme em cima da mesa e que pouco a gente se reportava a ele. E quando a gente aprendeu a fazer, né, quando a Ana trouxe a proposta do tipo de planejamento que ela tinha, o modelo de planejamento que ela tinha, que era uma coisa muito mais prática, aquilo ficava nas paredes, das nossas paredes, então todo mundo tinha acesso. E aos poucos, o que foi legal é que conforme as coisas foram acontecendo, a equipe também foi evoluindo, né? E assim a gente foi caminhando. Então, em plena loucura toda, nós conseguimos fazer novos lançamentos, ter uma questão de vendas, de empreendimentos que nunca houve tão grande na empresa, e hoje nós estamos com tudo estruturado. Porém, ainda lá no fundo, né, existia uma certa frustração, porque, afinal de contas, aquelas empresas não eram minhas, né? Eu tinha sido convidada ali para organizar, mas eu tinha lá uma necessidade muito grande de continuar com as minhas palestras, de continuar com os meus cursos, coisa que eu sempre gostei de fazer. E quando não, eu comecei a ser convidada a dar palestras para mulheres, principalmente as mulheres do campo, né? E numa dessas palestras, eu contando, né, como tinha tudo acontecido, quando acaba a palestra, tinha algumas pessoas já me procurando, como quem diz, eu também preciso de ajuda, né, me ajuda a estruturar, tal, enfim. E foram aí que começaram a surgir os primeiros trabalhos de consultoria, né. E recentemente eu fui convidada a escrever um livro justamente com o foco de mulheres empreendedoras, né? E para mim é um desafio muito grande, eu sou dislexa, escrever para mim é um desafio gigante, mas estamos aí, né? Inclusive, a Ana foi convidada a escrever o prefácio do livro, e assim que o livro estiver pronto, todo mundo vai ficar sabendo, né? Mas hoje a nossa vida é uma vida muito mais tranquila, é uma vida muito mais calma, é uma vida muito mais rendável. E mais do que isso, por exemplo, agora eu estou vivendo um momento que eu tive que me afastar para cuidar do meu pai, né, durante essa questão de pandemia. Então, eu consigo fazer todo esse trabalho, essa orquestração desse trabalho, de uma maneira muito tranquila, mesmo estando numa cidade separada. E a coisa principal também foi reafirmar o meu propósito de vida, que já era uma coisa muito forte, né? Então, eu fico muito feliz, porque é o que eu falei, eu olho para aquele grupo de funcionários e sei que a vida deles também mudou para melhor. Todos eles mudaram para melhor. A gente cresce em rede, exatamente.
Então, assim, a vida dos meus enteados mudou, porque eu também pude compartilhar com eles os ensinamentos e ajudá-lo a fazê-lo também, ali, esses meninos a fazer os seus projetos e crescer também profissionalmente, né? Mas o que é melhor é uma coisa pessoal, sabe? Quando eu conheci o meu marido, ele sofria de síndrome do pânico, ele, até me emociono com isso, só dormia à base de medicação fortíssima, né? Porque tinha muito medo de tudo que pudesse acontecer. Tinha um trauma terrível em relação a um sentimento de culpa por conta de ter se afastado, por conta do luto, né, das empresas e as empresas terem ficado num momento tão complicado. E hoje ele tem uma vida, nossa, maravilhosa. Aliás, nós temos, né? Nós temos. Toda vez quando a gente está longe, eu ligo para ele e pergunto, e aí, você dormiu bem? Ele fala, nossa, dormi feito uma pedra. Nossa, gente, isso para mim não tem dinheiro que pague, né? E isso ele consegue fazer porque mudou a vida, E uma coisa que eu achei interessante que você falou, Mônica, foi o seu encontro com o seu propósito também, né? Porque às vezes você consegue fazer uma coisa dar certo, você consegue tirar uma empresa grande do vermelho, você entrou para trabalhar com empresas grandes. A gente aqui, a maioria de nós começou sozinho, você já começou com uma empresa grande de construção, com uma equipe, com projetos, loteamentos, coisas grandes. E fazer isso dar certo, mas depois conseguir dar ainda o próximo passo de encontrar o seu propósito e de entrar, né, nessa carreira solo mesmo do livro, das palestras. Sim. É muito bonito ver isso. Muitíssimo obrigada por essa história tão inspiradora. Rita, conta pra gente como que foi a sua experiência no Golden Club. A minha história foi um bocadinho diferente. Eu estava aqui toda babada a ouvir a história anterior, mas a minha foi diferente, que foi eu sair de uma ideia do que eu achava do que era um empreendimento megalómano para conseguir afunilar, não é? Ou seja, eu achava que tinha que ter uma equipa com montes de pessoas para conseguir fazer o barco andar, e de repente o Golden Club fez-me perceber que eu conseguia fazer eu as coisas sem estar completamente assoberbada, e podia pôr um bocado de parte essa pressão megalómana que eu trazia para o Golden Club e que era realmente o meu grande entrave. E então foi muito interessante porque eu entrei e tinha uma terapeuta que fazia os acompanhamentos do programa que eu vendia, e eu passei a querer ficar a ser só eu, porque comecei a ter a consciência de que as minhas clientes queriam trabalhar comigo, era através de mim que elas confiavam muito, não é? Que era comigo que elas queriam trabalhar, e depois eu tinha toda a outra parte burocrática, toda a parte da contabilidade, toda a parte de cumprir as tarefas, toda a parte das redes sociais. E eu, na minha cabeça, era muita coisa, eu iria sempre precisar de ajuda. E foi muito interessante, porque realmente o Golden Club fez-me perceber que não, eu sozinha conseguia estruturar tudo e conseguia fazer contratação pontual, não é? Por exemplo, cada vez que eu fizesse um webinário online e maior, eu podia contratar pontualmente alguém para me ajudar com essa parte. Cada vez que eu precisava de fazer a publicidade maior para um evento presencial, eu poderia também contratar pontualmente. Conseguia ter uma parte organizada com contabilidade, mas eu conseguia organizar as coisas todas, e foi muito interessante, porque realmente depois foram chegando a mim, eu lembro-me que eu chorava, porque eu falava às pessoas o que é que eu preciso disto e daquilo que me ajuda de determinada maneira. E não parecia que não havia no mercado ninguém que me conseguisse ajudar, e para mim era muito, muito frustrante. E de repente, eu lembro que depois encontrava as pessoas, depois já chorava pelo motivo contrário, que era tipo, finalmente eu já me estou a conseguir fazer entender, eu já consigo encontrar alguém que realmente me consiga ajudar aqui, consiga estruturar e fazer mesmo esse acompanhamento. Foi muito interessante, porque deixei de ter a pressão de ter que, sei lá, de contratar não sei quantas pessoas e queria ficar muito assoberbada, consegui então criar um plano super ajustado ao que eu queria, e que depois acabou até por superar o que eu queria, não é? Quando eu estava a planear só lançar este ano, ou melhor, lançar em 2021 o meu site, entretanto com aquele crescimento a Ana disse-me logo, não Rita, está na altura de tu lançares o site.
Mas já lancei o site e, entretanto, começaram a aparecer outras situações, outras parcerias, a minha comunidade foi crescendo, né, cada vez mais, e foi muito interessante porque comecei a perceber que eu, sozinha entre aspas, não é, conseguia ser responsável pelo meu estilo de vida, não é só tipo negócio, é o meu estilo de vida, é isto que eu faço, é eu pôr a minha cara cá fora. Pois é muito interessante, porque todos os anos temos novos desafios, temos novas formas de ver as coisas, novas mudanças, estamos sempre em constante transformação, mas esta base, esta certeza, esta serenidade que é possível, isso já ninguém me tira, e consegui com o Golden Club. Pois claro, a Ana está sempre mais à frente, eu ia às mentorias, tinha uma ideia, e depois a Ana já me dizia, ok, então faz assim, faz assado, etc, etc. etc. Já tinha novas ideias, já me conseguia, ou seja, eu trazia a ideia em bruto e a Ana conseguia colocá-la, conseguia polir, não é? Conseguia ter ideias que já estavam mais à frente, que eu não conseguia ter porque também estava muito dentro do assunto. E tudo isso foi-me ajudando a trazer cada vez cá mais para fora, e foi ótimo, porque o programa que eu faço de 3 meses é muito intenso, não é? Tipo, tem a ver com a gestão emocional das pessoas e com questões complicadas, não é? Que para mim também traz uma certa pressão, e de repente eu ter a pressão, mesmo que inconsciente, que eu tinha que contratar tinha que fechar não sei quantos contratos e que eu tinha que estar a acompanhar aquela gente toda e ser tudo em massa, aquilo era horrível, e até que eu consegui, tipo, não, tu consegues fazer isto de outra maneira e tens até maior qualidade para as pessoas que te procuram, e tu também conseguires dar essa qualidade para outras pessoas. Depois foi muito interessante, deixou de ser só o programa, passei também a fazer as sessões individuais, quer dizer, e foi tudo a fluir e tudo a ir de encontro a eu conseguir organizar-me enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto tudo, não é? Tipo, estar aqui. Depois foi interessante também porque na altura abrimos também um restaurante, que depois com a questão da pandemia também já conseguimos trespassar e correu tudo e fluiu tudo, ou seja, já está aqui outra grande transformação, mas se eu não tivesse esta base forte, este pilar forte, que era tipo, ok, isto é possível, fazer várias coisas ao mesmo tempo e tu seres o centro da tua própria vida, isto realmente não há dinheiro que pague, não é? Isto do empreendedorismo, cada um tem a sua aprendizagem. A minha aprendizagem era deixar de ser tão megalómana e afunilar. E há outras pessoas que têm que aprender a alargar mais os horizontes. E, na verdade, o Golden Club vai de encontro a cada caso, não é? Como vimos aqui, ajudou pessoas que conseguiram abarcar coisas grandes e outros casos em que conseguiu, tipo, afunilar pessoas, como era o meu caso, que ideias muito megalómanas e que sofria por antecipação. E isso era maravilhoso, Rita. Eu não sabia do restaurante. Coisa boa. É muito legal, porque você tem um trabalho tão personalizado, né, Rita, que você acaba trabalhando com pouquinhas pessoas, pelo menos na época que a gente estava trabalhando junto no Golden Club, né, pouquinhas pessoas tendo uma transformação tão profunda, e isso te traz muito mais a ver com a sua personalidade do que trabalhar com 100 pessoas maiores, né, de uma outra forma. Sim, era muito exaustivo, né? Então eu punha-me muita pressão. Era a pressão dos acontecimentos, mais a pressão que eu punha a mim própria que tinha que ser. E depois a pressão de que, eu tinha mesmo que fazer a transformação daquelas pessoas. Então era muita pressão, era muita coisa. E o Golden Club pôs-me os pés na terra. Isso foi muito bom. Ganhei eu e ganharam os meus clientes e os seguidores, aqueles que não são meus clientes ainda, mas que só com o conteúdo que têm nas minhas páginas já conseguem transformar, e isso é incrível. Acho que isso é realmente o melhor. É muito maravilhoso ver que a gente é uma rede, né? Essa semana a gente está aqui, eu fiquei imensamente grata a vocês por virem participar, porque a gente tem os convidados especiais que estão num outro nível de crescimento, mas que fazem parte dessa mesma rede. Tem todo mundo do Golden Club que faz parte dessa rede, tem todo mundo que está acompanhando a Suane Empreender com Afeto que faz parte dessa rede, e eu acho que realmente a gente está simplesmente mudando o mundo, pouquinho a pouquinho mesmo. Queridas todas, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por compartilhar a história de cada uma de vocês. Eu sei que todo mundo tem rotina corrida, alguns têm filho, outros têm pai para cuidar, outros têm casa nova para arrumar, né, Ju? Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar a história de cada uma de vocês. Eu tenho, desde a época da seleção do Golden Club de cada uma de vocês, muita admiração pelo trabalho de todas e cada uma de vocês.
e sei que daqui para frente é só crescimento e sempre vai ser só crescimento e só estarei sempre perto para tudo que vocês precisarem. Muitíssimo obrigada e a gente continua com a programação da Semana Empreender com Afeto. Eu vejo você como uma grande maestra que olha para uma orquestra e consegue olhar a capacidade de cada um e ver o que cada um tem de melhor, né? E isso, você tem que ter muito orgulho da transformação de um mundo que você está fazendo, a transformação principalmente de muitas mulheres, né? Que é a maioria do seu público, né? Então, realmente, olha, além de gratidão, minha admiração eterna por você e por todas essas meninas incríveis, com essas histórias incríveis, é um grande aprendizado.